As principais tendências que transformam a realidade das pessoas e das empresas. Está no ar o podcast Lab de Tendências, da Casa Firjan. Fala pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lab de Tendências da Casa Firjan. Eu sou Yuri Campos e hoje a gente vai falar sobre por que o sono é uma das principais ferramentas para o nosso bem-estar e produtividade. Ferramenta essa, aliás, que, vamos combinar, a gente não tem usado muito bem, né? É muito comum ouvir discursos que minimizam a importância desse momento de repouso, como o famoso trabalho enquanto eles dormem. Sem falar nos altos índices de ansiedade, uso de tela excessivo, iluminação artificial e tantas outras coisas que vêm atrapalhando o nosso descanso. A questão é que é justamente durante o sono que o nosso corpo inicia uma série de processos de reparo e preservação da nossa saúde, incluindo a mitigação do estresse e da ansiedade, a consolidação da memória, a melhora do foco e criatividade, melhora do desempenho físico, entre tantos outros benefícios essenciais para a nossa qualidade de vida. Então, para explicar melhor o que acontece no nosso cérebro quando a gente dorme e o que fazer para garantir um sono cada vez mais reparador, está aqui comigo o professor Clayton Aguiar. Ele é doutor em Neurociências pela USP e Instituto Karolinska de Estocolmo, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e coordenador do Laboratório Institucional de Pesquisa em Neurociências da UFMG, onde pesquisa fundamentalmente sobre sono e memória. Mas antes de chamar ele aqui, um pedido rápido para você que já ouviu algum episódio do podcast e gostou, ou se você está aqui pela primeira vez, se gostar desse papo, por favor, não deixe de dar 5 estrelas no Spotify ou um like onde você estiver ouvindo, porque isso é muito importante para que o conteúdo possa chegar a cada vez mais pessoas, além de fazer com que a gente possa se dedicar cada vez mais na produção dos episódios. Bom, voltando então aqui para a nossa conversa, agora sim, Clayton, tudo bem? Cara, muito bem-vindo ao Lab, um prazer te receber por aqui e obrigado pela disponibilidade. Muito obrigado, Yuri. Para mim é uma grande honra, tá? Eu queria parabenizar, acima de tudo, o trabalho de vocês. Já virei um fã, já estou acompanhando alguns episódios anteriores aí, eu gosto de podcast, né? Costumo ouvir enquanto faço as tarefas de casa, no final de semana, né? Então, eu acho que ao invés de, a gente usa a internet muito mal hoje em dia, né? Então, quando sobra um tempinho, sempre vale a pena procurar conteúdos de qualidade, como é o caso do seu podcast. Então, meus parabéns aí. Estou à disposição para a gente bater um papo. Vai ser muito interessante. Boa, Clayton. Pô, eu que agradeço, cara. E eu já ouvi alguns conteúdos seus também aí em outros episódios, outros podcasts que você participou e o seu conteúdo é muito bom. Então é uma honra ter você aqui para compartilhar um pouquinho. Até a gente estava falando um pouquinho em off, né, sobre a importância de trazer esses conhecimentos da academia para o público em geral, né, para a gente tangibilizar um pouco mais esses conhecimentos, tornar isso mais didático, mais claro, porque é de uma importância extrema, né, para a gente melhorar a nossa qualidade de vida, melhorar a nossa produtividade, ter uma vida mais feliz, enfim, tem muitas coisas relacionadas e o sono, né, entra aí, né, como uma das pedras fundamentais dessa história toda. Então eu queria que você já começasse falando um pouquinho sobre isso. Por que o sono é tão importante para a nossa saúde, bem-estar e produtividade, e o que acontece no nosso corpo e no nosso cérebro durante esse período que a gente está dormindo? Pois realmente o que acontece, por exemplo, dentro de uma universidade pública, as atribuições de um professor são ensinar, fazer pesquisa e estender esse conhecimento complexo que é feito dentro da universidade para a comunidade, de uma maneira com uma linguagem acessível. E nós fazemos pesquisa na fronteira do conhecimento em sono e memória, né? E eu acho que agora é um momento interessante para a gente tentar traduzir um pouco isso. E essa pergunta sua é interessante porque a gente coloca de uma maneira mais geral sobre a importância do sono. A gente poderia olhar, Yuri, para o reino animal como um todo. Todos os animais foram suficientemente estudados. Os cientistas descobriram algum tipo de quiescência, que a gente chama. Quiescência é quando o animal fica parado, né, em repouso. Então, mesmo uma mosquinha da fruta, né, um C. elegans, que é um vermezinho, que é muito estudado em laboratório por conta da sua simplicidade do sistema nervoso, ele dorme também. Ele fica um período do dia paradinho ali, né? Então, outros mamíferos, obviamente, todos os vertebrados. Então, sono
é uma necessidade fundamental, assim como é tomar água, assim como é se alimentar, assim como é respirar, né? Então, a gente pode começar daí. Experimentos bem antigos, não é mais feito isso por conta de questões éticas, mas experimentos muito antigos que faziam privações de sono prolongadas em ratos, mostraram o quê? Que esse animal, mesmo com comida disponível à vontade, esse animal ia perdendo peso, que eles privavam o animal de sono, né? Mas assim, o animal tinha uma vida, entre aspas, normal, só que ele não podia dormir. Toda vez que ele repousava, rodava uma roda automática, assim, embaixo dele, e ele acordava. Parecia tortura, né? Uhum. Então, assim, de maneira muito triste, na verdade, você vê isso sendo usado, infelizmente, né? Como um instrumento de tortura. Então, esse animal, ele ia perdendo peso, até que pegava uma infecção e morria. Então, assim, o sono simplesmente é fundamental para a nossa sobrevivência, ponto final. A gente começa daí, né? Agora, talvez tentar entender por que ele é tão importante para a nossa sobrevivência. Uma das coisas é que ele é fundamental para o nosso sistema imune. Nosso sistema imunológico, nosso sistema de defesa, ele depende das fases do sono. Então, o reajuste desse sistema, né, dessa memória imunológica, depende muito de uma boa qualidade de sono. A nossa saúde cardiovascular, né, pressão arterial, coração, depende das alterações que a gente chama de autonômicas, que são alterações, né, que vão acontecendo sem a gente ter controle durante o sono. A nossa saúde do cérebro, como você bem disse na introdução, depende da continuidade do sono, por exemplo, em termos de consolidação de memória, ajuste das conexões para que a gente sente isso, né, Yuri? No final do dia, a gente se sente meio saturado, né? E às vezes você tem um probleminha para resolver um pouco mais delicado, às vezes na empresa, às vezes em casa, e aí parece meio insolúvel, você não sabe direito como... Você vai, dorme, no outro dia parece que sua mente clareia. Uhum. Então, nos Estados Unidos, eles dão muito esse conselho, né? Sleep on it, né? Então, e os mais antigos aqui no Brasil, por que a gente não começa amanhã, dorme, né? Com a cabeça frente, Então, quer dizer, por trás desse conselho sábio dos mais idosos aí, tá o quê? Tá toda uma questão de mecanismos de ajuste de conexões sinápticas. Sinapses são as conexões entre neurônios, né? Então, essas sinapses, elas se modificam ao longo do tempo, elas não são estáticas, como é um computador. Um computador, você tem o hardware dele, não muda, né? Nosso cérebro não. O nosso cérebro, o hardware dele, ele muda conforme a gente roda softwares que são comportamentos, vamos dizer assim, né? Então, assim, ele vai aperfeiçoando. E aí o sono, ele vem, então, do ponto de vista neural, agora eu falei um pouco da fisiologia como um todo, sem falar ainda questões hormonais também, da hormônio do crescimento. Uhum. Você tem um tipo o que é o hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento, ele é um hormônio que é liberado, né, pela pituitária anterior, que é uma região do cérebro, que vai ter várias funções. No adulto, por exemplo, tem uma função para a saúde da musculatura, de uma maneira geral, para remoção, né, de gordura, principalmente em torno do estômago. Então, assim, esse balanço entre musculatura e composição, né, do tecido adiposo depende muito de uma boa liberação desse pico de hormônio do crescimento que ocorre logo nos primeiros ciclos de sono, de ondas lentas, né, que a gente vai chegar já e falar das fases do sono. Mas, assim, logo que você dorme e aprofunda, assim, você tem um pico de hormônio de crescimento. E assim, claro, hormônio de crescimento, a gente pensa, então é importante só na criança, né, para ela ir crescendo. Não, no adulto é importante para o balanço, quem gosta de treinar, né, fazer uma musculação, ou o atleta amador, é fundamental que tenha um bom sono de qualidade, porque esse balanço entre musculatura e gordura é aperfeiçoado, vamos dizer assim, pelo hormônio do crescimento. Tá? Questões de metabolismo de uma maneira geral, Yuri. E aí, voltando só um pouquinho antes, voltando um pouco para o cérebro, né? E colocando isso, quer dizer, colocando isso numa perspectiva do que está na moda hoje, que é essa questão do pessoal fala de performance. Como que eu vou ter uma boa performance no meu trabalho? Mesmo assim, a gente fala muito de performance em relação ao trabalho, mas, por exemplo, eu tenho uma filha pequena, 8 anos de idade, a energia, ela exige
muito das minhas tomadas de decisão. Eu tenho que sempre pensar na maneira certa de colocar as palavras. Da sua energia física também, né? Tem muita energia física para brincar com ela. Então é intelectualmente, fisicamente complexo ser pai, ser mãe. Como que o sono ele vai garantir também um bom balanço entre cognição, que é a maneira como a gente toma decisões com base no ambiente, e emoção. Quando a gente dorme bem, a gente fica menos impulsivo, a gente toma decisões de maneira mais bem pensada. Tudo isso impacta tanto a vida profissional quanto pessoal. Perfeito. Né, de uma determinada pessoa. E como é que a gente pode saber se a nossa rotina de sono está se a gente está extraindo todos esses benefícios ao máximo, né? O tanto quanto a gente poderia na nossa rotina de sono, no nosso dia a dia? Normalmente, um adulto, ele vai necessitar de cerca de 7 horas de sono por noite. E esse número varia. Existem pessoas que são dormidores curtos, que vão ter uma necessidade de sono para baixo de 6 horas. E tem os adultos que são dormidores longos, que vão ter uma necessidade acima de 8, 9 horas. Só que isso é a vasta minoria. A grande maioria vai ter uma necessidade de sono entre 7 e 8 horas. 7 a 9, vamos colocar assim, pega a grande maioria. Com uma distribuição normal, gaussiana, que a gente olha, né? A grande maioria vai variar entre 7 e 9. Então, o primeiro marcador é se você, olhando no relógio, se você realmente está dedicando esse número mínimo de 7 horas aí. Mas não basta só dormir um número de horas. A qualidade do sono é importante também. Então, por exemplo... Esse para mim é o grande desafio, a qualidade do sono. Por exemplo, se o indivíduo, né, ele está sedentário, ganhou um pouquinho de peso, está com sobrepeso e tal, está com estresse crônico, ele até pode dormir às 7, às vezes 8 horas e acorda se sentindo cansado. Por quê? Porque ele que é chamado de apneia obstrutiva do sono. E por conta do sedentarismo, nas vias aéreas superiores, elas vão colabar em determinado momento quando esse indivíduo entra no sono mais profundo ou em REM. Tá? E aí, a pessoa ela fica sem respirar por um tempo e o cérebro tem um mecanismo de defesa para essa pessoa não asfixiar. Essa pessoa acorda, ela desperta. Só que ela não lembra disso. Então, você tem vários despertares que você não se lembra, isso não é guardado na memória, e você não entende nada por que você está acordando tão cansado. Né? E o melhor marcador é se você está com muita sonolência diurna, sonolência ao longo do dia. Por exemplo, uma colega minha que parou o carro no semáforo, um desses semáforos de 3 tempos, que demora pra caramba, e ela simplesmente dormiu no volante. Nossa. Tá? Então aí ela acordou com o rapazinho que limpa o vidro, batendo assim, dona, você tá dormindo e já abriu o semáforo e tal. Então, assim, esse é um caso típico. E aí, quando ela foi fazer a polissonografia, ela, de fato, tinha vários desses episódios de microdespertares devido à apneia obstrutiva do sono, tá? Então, o indivíduo, se ele tá onde ele encosta, ele dorme, significa que tem alguma coisa muito errada com a qualidade do sono dele. E a primeira coisa que ele tem que fazer é ir num médico, numa médica, para ver se ele não está com nenhum problema respiratório. Essa seria uma primeira coisa. As pessoas... A gente vai, talvez, entrar nisso, né, mais para frente, mas as pessoas, elas acham que, por exemplo, beber, né, tomar uma bebida alcoólica vai ajudar no sono, né? Então, eu tô tão estressado, vou dar uma relaxada aqui, vou tomar uma cervejinha, vou tomar um vinho antes de dormir. A pessoa até adormece mais rápido. Só que o sono dela fica cheio desses micro despertares. E ela, no fim, às vezes ela dorme 9 horas, sei lá, seguidas, e acorda ainda cansada. Porque não houve uma estabilidade do sono. A gente chama isso de estabilidade do sono. Né? Essa continuidade é fundamental. É como se fosse, Yuri, você gosta de música, eu imagino, né? Sim, adoro. Sei lá, uma música que você gosta muito, sei lá, você gosta de que banda, por exemplo? Cara, Frank Sinatra é uma coisa que eu gosto bastante. Legal, e aí você deve conhecer muito bem músicas específicas, por exemplo, certo? Sim. Então, quer dizer, você só vai ter aquele prazer da música se você ouvir ela do começo ao fim. Perfeito. Não adianta ficar dando play, parando, play. Uma coisa que nos irrita muito, por exemplo, é quando tem um anúncio no meio. Né? Sim, você tá ouvindo a música, tem um anúncio. Adorei essa analogia.
Então, o anúncio no meio ele acaba com a música. Então, um micro despertar no meio, ele acaba com a orquestra. O sono é uma orquestra tocando uma bela de uma peça. E o sono, assim como a música, ele tem as suas fases, né? A música tem o clímax, né? O refrão, tem aquela parte que tá building into it, né? Que tá crescendo até chegar naquele refrão. E o sono tem as fases. Você até comentou aí do REM. REM é a sigla de Rapid Eye Movement, né? De movimento rápido dos olhos. Essa é a fase, eu acho que é mais famosa, assim, de sono, quando a gente... sono REM. Eu né, sou leigo no assunto, mas entendo aqui que é como se fosse aquela fase restauradora. E pelo que eu entendi, a gente tem algumas repetições dessa fase ao longo de uma noite de sono, né? Então, fala um pouquinho sobre isso, assim, sobre quais são as fases do sono, além do REM, tem outras, quantas vezes, o que precisa acontecer para a gente, de fato, ter um sono restaurador. Perfeito. Então, o indivíduo está lá, por exemplo, lendo um livrinho, deitado na cama, ele começa a ficar com aquele sono, né? E aí ele dorme com o livro no colo, em cima dele. Ali, a hora que ele adormeceu, ele entra numa fase de sono leve, que é chamada de N1, tá? Nesse momento, se alguém tocar nele ou falar alguma coisa, fala, Yuri, acorda, você dormiu, cara. Aí você já vai levantar, você vai acordar. Então, quer dizer, o limiar para você acordar está muito reduzido ainda. Você pode acordar facilmente. Se você continua ali paradinho e tal, você vai aprofundando o sono. Então, o cérebro ele começa a lentificar a atividade dele, apresentando as chamadas ondas lentas, que são ciclos de atividade seguidas de silêncio, formando um padrão que a gente chama de ondas delta, né? Oscilações delta, que vai variar de 1 ciclo a 4 ciclos por segundo. Então vai ficando cada vez mais lento. Então no N2, o cérebro começa a lentificar, e no N3 é o sono profundo. Tá? Esse é o sono profundo se o indivíduo estiver numa polissonografia. O que é a polissonografia? É um exame onde vai ser registrado o EEG, eletroencefalograma, para pegar a atividade elétrica do cérebro de fora, né? Uma touquinha não invasiva. O eletrooculograma, que é o movimento dos olhos, e o eletromiograma, que é o movimento da musculatura. Então, quando o indivíduo deita, né? Você está lá lendo um livrinho, e aí você relaxa, seus músculos relaxam, e seu cérebro começa a lentificar. Aí, a hora que você cai para como se fosse uma escadinha, N2, N3 está super lento, sua musculatura está super relaxada e seus olhos estão parados. Esse é o sono profundo. Você vai ficar assim, sono profundo, por uns 30, 40 minutos, até que chega o tal do refrão que você disse da música, que seria o sono REM. REM vem de, como você disse, de Rapid Eye Movement, que é movimento rápido dos olhos. Então, nessa hora, e esse sono também é chamado de sono paradoxal. Por que paradoxal? Porque a atividade do cérebro estava lenta, não estava? Sono mais profundo. De repente, Yuri, a atividade do cérebro começa a ficar rápida, como se o indivíduo tivesse acordado. Um neurologista experiente, se você der só para ele um trecho de REM e um trecho de estado acordado de registro de EEG, sem dar para ele a informação dos olhos e a informação dos músculos, o cara não sabe te dizer se o indivíduo estava em REM ou estava acordado. Então é paradoxalmente similar. Por que paradoxal? Porque esse indivíduo está completamente com a musculatura relaxada, a gente chama isso de atonia muscular. Então esse indivíduo está exibindo eu consigo ver meus alunos na aula, que eu dou aula de biofísica também. Eu vejo meus alunos entrando em REM, aquela famosa pescada. Então, quando o aluno dá aquela pescada, é porque ele perdeu a tonicidade muscular e ele aprofundou. Quem nunca, né? Quem nunca pescou numa palestra, numa aula. Então, você perde a tonicidade e, dependendo, você pode cair da cadeira, né? Aí, voltando um pouco. Então, o indivíduo entra em REM, onde o cérebro dele está muito ativo, como se estivesse acordado. Porém, a musculatura está completamente sem tonicidade. E os olhos ficam se movendo horizontalmente. Cara, isso não é muito bizarro? É muito bizarro. Isso você registra em outros animais também, em rato, em camundongo, em cachorro.
sabe? E isso acontece ao longo de uma noite de sono, vamos dizer assim, de 8 horas, então, isso acontece repetidas vezes, né? Muito bem observado. Então, eu estou começando a descrever um primeiro ciclo. Você aprofunda, leva uns 40 minutos, entra em REM, certo? Entra em REM. Esse REM do início da noite é muito curto, ele vai durar uns 5 a 10 minutos. E aprofunda de novo e entra em REM, esse REM já é um pouquinho mais longo. Aprofunda de novo, então nas primeiras 4 horas de sono, vai ser um sono mais rico em sono profundo, que é o de ondas lentas, esse sono que a gente chama de não REM, estágio 3, N3, tá? Então ele é rico em N3, as primeiras 4 horas, com alguns períodos de refrão da música lá, que seria o REM, só que muito curtos. As últimas 4 horas de sono, o sono superficializa um pouco para N2, e os episódios de REM começam a aparecer agora super longos, 30 minutos, às vezes até 60 minutos, os últimos episódios de REM. Se no meio do exame de polissonografia o médico for lá e acordar o indivíduo quando ele estiver em REM, ele vai relatar um sonho para você em 95% dos casos. Então o sono REM, ele é um bom marcador, apesar de não ser o único, um bom marcador de que o indivíduo está sonhando. Legal. E isso significa que a gente sonha várias vezes na noite, talvez umas 4 a 5 vezes. A gente sabe disso, que às vezes a gente acorda, para cada episódio de REM que nós temos um micro despertar natural. A gente dá uma viradinha na cama, às vezes levanta, vai ao banheiro. E aí, às vezes, você lembra do sonho que você estava tendo, você volta a dormir e continua o sonho. Continua a história. Quando você acorda, então, tipo, com um despertador no meio de um sonho, provavelmente não, você estava, então, na fase REM do sonho. E é ruim acordar durante a fase REM, né? O ideal é acordar naquela fase que você já tá... O ideal é pegar quando o episódio de REM termina. É óbvio, assim, que você teria que dormir com EEG na cabeça, né? Mas todo final de REM, existe um pico de noradrenalina, que é o neurotransmissor indutor de alerta. Então, se o despertador ele ligasse exatamente nessa hora, você acordaria muito mais fácil. Agora, se o despertador te acordar no meio de um REM, existe uma coisa que chama inércia do sono. Inércia do sono. Então, você acorda com aquele jeito que você nem sabe onde você está, demora para você se situar, entendeu? Nossa. Por isso que nós vamos falar mais para frente disso, mas o cochilo, por exemplo, a gente recomenda que seja só até 20 minutos, 20, 30 minutos, para você não entrar em REM. Porque, cara, se você entrar em REM, fica muito difícil depois você voltar, parece que você ficou o resto da tarde em outro mundo, assim. Né? Eu já tirei um cochilo mais longo do que deveria. E assim, parece que você fica assim, você não sabe o que é real, o que não é, muito estranho. O problema é que é difícil você marcar, né? Porque você pode começar, né, deitar na rede depois de almoçar e marcar ali no seu despertador 25 minutos para você não passar desses 20 minutos. Mas às vezes você só vai pegar no sono nos últimos 5 minutos, e aí... Não tem problema, Yuri, porque assim, falando de produtividade, performance, o que importa é você ficar offline um pouco. Entendi. Tá? Então você não precisa ser o cochilo, pode ser você sentar na cadeira e fazer um exercício de respiração por 5 minutos, de olhos fechados. Quando eu falo pausa, é pausa, né? As pessoas, vamos fazer uma pausa? Vamos lá fora fumar um cigarro? Vamos lá fora trocar ideia? Vamos mexer no celular? Isso não é pausa. Perfeito. Não é pausa. Pausa é você tirar as entradas sensoriais do seu sistema e entrar num estado interno, de conexão interna. E não é nada essa místico, pausa, não. Então, já é, mesmo que você, de fato, assim, não caia no sono, ela já é restaurativa. Ela é, por quê? Porque você já vai ter um pouco mais de... Só o fato de você fechar os olhos, as suas ondas cerebrais já lentificam um pouco. Você vê isso no EEG, é instantâneo, e é lindo, na verdade. Uau. É lindo porque você vê assim, o estado cerebral mudando em tempo real com um simples ato de fechar os olhos. Tá? Então, você fechou por 5 minutos, você vai lentificar, e essas ondas lentas, elas são importantíssimas não só para restaurar as conexões, mas para consolidar a memória. Então, me surpreende muito, até hoje, por exemplo, nas empresas ou mesmo nas escolas, ninguém ter pensado nisso e formalmente falar assim, essa é a hora da pausa, todo mundo apaga a luz e tal, porque alguém pode dizer assim,
Caramba, eu tô pagando meu funcionário para ele ficar fazendo pausa. Claro, claro. Claro que tá, porque se você quer ele mais produtivo, você entre blocos de esforço cognitivo de 30, 40 minutos ou 50, você tem que colocar essas pausas. Perfeito. Certo? Então, voltando para as fases do sono, esse indivíduo vai ter vários ciclos entre sono N1, N2, N3, REM, N1, N2, N3, REM. Esses vários ciclos, eles cumprem várias funções para o cérebro distintas. A primeira função é evitar que as sinapses, que as conexões entre os neurônios saturem, tá? Evitar que isso aconteça, porque a quantidade de informação que a gente recebe durante o dia é enorme. Então o sono, ele vai... Imagina, Yuri, uma foto preto e branco, tá? Uma foto preto e branco. Uhum. Se eu for diminuindo o brilho dessa foto, eu estou pegando os meus pixels e estou deixando eles todos mais escuros. O resultado disso é que eu não vou ver quase nada. Se eu pegar agora, isso seria a ausência de informação, ok. Mas o que acontece se eu pegar, Yuri, e aumentar o brilho no máximo? Eu saturo a imagem também. Uhum. Então o excesso de informação acaba também trazendo nenhuma informação, no fim das contas, porque é justamente o balanço entre os pixels escuros, pretos e os tons de cinza que formam uma imagem. Quando a gente dorme, ele vai pegar esse brilho e vai ajustar no ponto certo. Quando eu falo pixels, entenda como sinapses no cérebro, conexões sinápticas. E o cérebro, ele joga esse balanço de contraste versus brilho, ou seja, forças sinápticas, no ponto certo para que essa memória ela fique com a relação sinal-ruído perfeita. Então ela vai abaixar a conexão das sinapses que são irrelevantes e ressaltar aquelas que são mais relevantes. Então você precisa de sono de ondas lentas, que é o sono profundo, não REM. Para repetição, o cérebro ele fica repetindo sequências, isso chama replay. Então isso foi descoberto em roedores e deu um prêmio Nobel pro O'Keefe. Ele descobriu as place cells, né? Que são células que mapeiam o ambiente. Nós temos verdadeiros GPS dentro do nosso cérebro, né? Uma região chamada hipocampo. Eles descobriram que quando o rato, ele tá lá, o camundongo, ele tá lá mapeando o ambiente, né? Você tem neurônios que vão mapear, eles vão só vão ter atividade em pontos específicos da trajetória do animal. Então é como se fossem coordenadas de batalha naval mesmo, assim, né? Linha, coluna ali. Só que imagina que isso tem uma terceira dimensão, que é o volume do cérebro, e uma quarta dimensão, que é o tempo. Então, a batalha naval meio sofisticada, assim, né? Mas, enfim, são 4 dimensões e várias combinações possíveis que acaba criando uma representação do mundo. Uau! Tá? Então, o hipocampo, que é essa região importante para a memória, representa o espaço. Então, o animal e nós, como estamos dirigindo, a gente está navegando no espaço e o hipocampo está mapeando nossa posição no espaço e nos informando para onde a gente tem que ir. Beleza. Quando o animal dorme, o hipocampo fica repetindo as sequências que o animal exibiu enquanto acordado. É muito bonito. Isso é o replay. É como se, na época do videocassete lá, né? Você volta o vídeo, só que ele volta rápido. E aí você volta e você acelera. Você volta e você acelera. Então, essa recapitulação, ela se dá comprimida no tempo. Então, o animal, quando ele está navegando, é numa escala de segundos, correto? Ele está lá andando. Quando ele dorme, ele faz um replay numa escala de milissegundos. Ele faz várias vezes. A cada 2 segundos ele faz vamos supor que, vou ultra simplificar aqui. Ele está mapeando o ambiente e tem sequência 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Um espaço bem simples. Aí ele dorme. O sono não REM, sono profundo, o hipocampo dele fica fazendo assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí fica um silêncio. 1, 2, 3, 4, 5. Silêncio. 1, 2, 3, 4. E ele fica por muitos minutos repetindo. Ora, a gente sabe que se a gente ficar repetindo, a gente vê nessas musiquinhas, às vezes, você é da área no marketing, correto? Então, assim, uma ideia que persiste, a recorrência, né? A constância, são conceitos, né? Na área do marketing que vão criando uma memória nas pessoas, né? Então, a repetição é fundamental. Então, o sono serve também para repetir ideias. Uau! Né?
Eu acho lindo porque, sabe aquele filme Inception, A Origem? Sei. Que eles invadem o sonho do empresário e inserem lá profundamente uma ideia. E essa ideia, ela é muito rudimentar, é uma ideia que tem a ver com a relação dele com o pai dele. Só que isso vai se espalhando no cérebro dele até que ele toma a decisão de vender a própria empresa. Então, assim, guardadas as devidas proporções, assim, as ideias, elas entram de maneira simples no nosso cérebro e elas começam a propagar, primeiro por meio de repetição em sono de ondas lentas, sono não REM, profundo, N3. E quando a gente entra em REM, os sonhos não são meras repetições, Yuri. Os sonhos, eles são combinações de memória criando situações novas. Então, agora, esse traço de memória que ele estava sendo repetido, ele é enriquecido, gerando o quê? Gerando criatividade, por exemplo. Maravilhoso. Ressimbolizando traumas, como se fosse sua autoterapia durante sonhos. Esse assunto de sonho, assim, eu acho fantástico. Daria um episódio inteiro só sobre isso. Inclusive, a gente tem um episódio aqui com o Siddhartha Ribeiro, logo depois que ele lançou Sonho Manifesto. Mas acabou que a gente falou sobre muitas coisas, não muito focado apenas nisso. Mas, enfim, tem um teor meio premonitivo, né? Tem um teor autoanalítico, enfim. Mas não vamos entrar muito nessa. Eu queria voltar para essa questão das fases do... Só queria dizer sobre o Siddhartha, eu iniciei a minha carreira na iniciação científica inspirado nele. Olha, que legal. Eu lia, ele tinha uma coluna na revista chamada Viver, Mente e Cérebro. E aí eu lia, assim, eu comprava as revistas para ler as colunas dele. Congresso, assim, eu ia lá, então assim, e aí toda a minha carreira nessa linha de sono e memória foi inspirado nele. Pô, que legal, que legal. E aí eu li e relivo esse livro Oráculo da Noite e realmente... essa ideia que esse traço de memória ele é enriquecido, Yuri. Enriquecido. E isso faz com que seu repertório comportamental aumente no dia seguinte, entende? Acho que essa que é a grande questão. Como se fosse uma arena de simulação de cenários prováveis. Por isso que ele chama Oráculo da Noite o livro. Só a parte aí, mas... Vamos voltar. Boa, sensacional. Mas eu queria perguntar sobre essa questão das fases do sono, entrar aqui num outro assunto, né? Sobre esses devices que medem as fases do sono, medem a qualidade do sono, né? Smart Rings, Smartwatch, Apple Watch, parará. O quão preciso você acha que são esses devices? Você recomenda, você utiliza? Eles dá para medir mesmo as fases do sono a partir desses devices e como que a gente pode utilizar esses dados também para melhorar a nossa performance? Então, tem artigos, né, que fizeram a polissonografia, ou seja, colocaram no o EEG, eletrooculograma e eletromiograma para ser o padrão ouro, e nessa mesma pessoa ela usou um relógio ou um desses anéis, tá? E aí eles pegam a classificação de sono padrão ouro com a classificação que o device dá e comparam. No geral, eles concordam em cerca de 75% quando a gente está falando de sono mais profundo, e eles concordam em apenas 50 e poucos por cento para sono REM. Então, esses devices eles têm uma dificuldade, mas é claro que isso acontece, né? Porque essa dificuldade de classificar REM depende... Por quê? O que é REM? Ele é classificado pelo movimento dos olhos. E você não está medindo isso com um relógio ou com um anel, certo? Então, esses relógios e anéis, eles vão medir fluxo sanguíneo, basicamente. Então, eles vão pegar, que vai ser uma medida indireta do seu batimento cardíaco, né? Então, assim, o batimento cardíaco, ele vai caindo, por isso que ele acaba classificando bem sono profundo, porque no sono profundo o batimento cardíaco cai absurdamente, cai muito. Só que quando você entra em REM, o batimento cardíaco sobe. Então, esse device, geralmente, ele confunde sono REM com sono leve. Tá. Ele vai falar, tá vendo, seu sono ficou mais leve aqui. Às vezes não, às vezes é REM. Ele nunca vai saber. E você usa? Não, eu não uso, porque assim, para mim o melhor marcador é se eu tô tendo sonolência diurna ou não. Tá. Então, a minha regra eu durmo todo dia mais ou menos no mesmo horário, inclusive final de semana e feriado. Essa é a minha regra. E fazendo isso, hoje eu não preciso de despertador mais, embora eu tenha compromissos que são inadiáveis. Eu tenho que levar a minha filha na escola
Então eu tenho que, às 6 da manhã, eu tenho que estar de pé. Então o despertador está lá como meio de segurança, ele está lá setado às 6h10. Eu sempre acordo 10, 15 minutos antes do despertador. Entendeu? Quando o despertador toca, eu tô levantando peso na sala já, entendeu? Eu tô olhando pro sol, esperando o sol chegar. Então. Por quê? Porque logo que você levanta, você tem que abrir as janelas para essa luz sinalizar que o dia começou, para sua retina e em seguida para o seu cérebro, né? Então, esses devices, eles vão então mostrar, talvez ali, se você está fragmentando muito o sono. Isso talvez seja interessante. Então, por exemplo, se tem muitos microdespertares na noite, ele vai pegar. Isso ele vai pegar. Tá? Então, assim, a quantidade de sono profundo, isso ele vai pegar razoavelmente bem. 75% a 80%. Agora, o sono é mais que isso, né? O sono ele é toda aquela orquestra que a gente estava falando, aquela sinfonia, né? Onde os períodos de REM importam muito também. Por exemplo, no caso de um estresse crônico ou de depressão, a incidência de sono REM cai muito. A pessoa até tem um sono profundo, mas ela tem menos REM. Mesmo o uso de certos antidepressivos suprimem sono REM. Suprimem até 80% o sono REM. Uau! Um device desse talvez não pegue alterações de sono REM ou pegue não na magnitude que deveria. Então, eu diria que... Mas no geral você recomenda? Você acha que vale a pena usar? Se ele for bem baratinho, eu recomendo. Senão você vai gastar um dinheiro enorme com algo que você poderia, entendeu? Acessar olhando para você mesmo. Sim. Entendeu? E Cleiton, você entrou aí num ponto chave também que está aqui na nossa pauta, que é essa importância de você dormir regularmente, né, todo dia na mesma faixa de horário ali e acordar na mesma faixa de horário. Isso, em todas as pesquisas que eu fiz, episódios que eu vi sobre sono, inclusive, né, a gente estava falando mais antes de começar a gravar sobre o podcast do Huberman, que é um podcast em inglês, a gente já recomendou ele aqui diversas vezes em outros episódios do podcast, que é realmente um dos principais disseminadores desses conteúdos, né, relacionados à neurociência para o mainstream, né? Você até comentou que ele foi capa da Times, né, o Huberman, que é um psicólogo, né, de Stanford. Ele é médico, ele era especialista em oftalmologia. Né? Oftalmologia? Ele começou nessa área e ele faz, na verdade, ele tem um laboratório. Sim. E faz pesquisa mesmo, assim, que publica artigo mesmo, ciência hardcore, que a gente chama, né? Perfeito. E faz divulgação nas horas vagas. E olha, nas horas vagas, ele tá meio que revolucionando a maneira como as pessoas olham neurociência. Esse tipo de conteúdo, né? Não, muito legal. Mas enfim, não é nem sobre ele que eu queria falar, mas claro, é porque nos episódios, vários episódios dele, eu já vi, né? Ele sempre dá algumas dicas fundamentais e ele bate muito nessa tecla sobre a importância de dormir todo dia, né? Consistentemente, na mesma faixa de horário ali. Você também falou uma outra coisa, que é essa importância de você expor a sua retina à luz solar nas primeiras horas da manhã, logo que você acorda. Isso vai gerar um fluxo no seu corpo até para distribuir melhor a melatonina na noite, quando você for dormir depois, no final do dia. Então, assim, existem alguns pontos chaves, né, para a gente garantir esse sono reparador. E aí eu queria entrar um pouco nisso, assim, quase que nesse checklist aí do que a gente precisa fazer para ter um sono, para extrair a melhor qualidade possível do sono. Então, nós temos no nosso cérebro um relógio mestre, tá? É chamado núcleo supraquiasmático. Tá? Nesse núcleo existe um mecanismo muito bonito, que inclusive deu o prêmio Nobel para quem descobriu, o cientista que descobriu isso, que são genes do relógio. Então, mesmo que você esteja numa sala escura, completamente escura, uma caverna, por exemplo, o seu corpo vai ter momentos em que ele vai estar mais alerta e momentos que você vai estar mais sonolento, tá? Então você vai ter uma ritmicidade endógena, uma ritmicidade natural, tá? Então esses genes, eles vão então, né, gerar proteínas, e essas proteínas elas ficam um tempo nessa região e em outras regiões cerebrais. E conforme ela vai acumulando, essa proteína passa a ser a própria inibidora da síntese proteica. Então é uma alça que a gente chama de retroalimentação negativa. Então, sintetiza, inibe, sintetiza, inibe, sintetiza, inibe. Como se fosse numa indústria, né? Um controle desses de controle e automação que são usados.
essa alça, o ritmo dela é em torno de 24 horas, por isso que o ritmo é circadiano, cerca de um dia. Tá? Então, assim, se você estiver numa caverna, ainda assim você vai ciclar em ritmos de cerca de um dia. Tá? Só que, quando a luz incide na nossa retina, nas células são chamadas células ganglionares, né? Parte dessas células ganglionares, elas vão então enviar axônios, né? Enviar prolongamentos desses neurônios até uma região que é a produtora de melatonina, que é na pineal. Essa melatonina, na presença de luz, ela é reduzida, então a luz inibe melatonina, e no escuro essa melatonina então agora passa a ser produzida, né? Então, quando a gente se expõe à luz logo de manhã, a melatonina cai, tá? E o cortisol aumenta, que é um hormônio de estresse. Estresse não é necessariamente ruim. Perfeito. É o estresse crônico. Então, esse hormônio de estresse é o que nos acorda. Você olha para o sol e você começa a se sentir disposto. Isso é visível. Visível. Essa melatonina cai por conta da luz. Dali 14 horas, mais ou menos, ela vai começar a subir caso você esteja num ambiente escuro. O problema é que as pessoas ficam usando computador, tela, a luz branca forte ligada em casa e tal. Mas caso você, né, aí que vem essa ideia da higiene do sono, são coisas simples. Por exemplo, não tomar café no período da tarde, não entrar em contato com telas depois de 7, 8 da noite, né? São conceitos simples, mas difíceis de executar. Sim. Né? Então, é um conceito simples. Jantar à tarde também, né? Isso, já eu caio nisso. Mas ainda falando da melatonina, se você não se expor à luz no período da noite, essa melatonina vai subir naturalmente. Então, as pessoas, elas, ao invés delas ajustarem esse tipo de coisa, elas ficam querendo tomar melatonina. A sua melatonina natural, ela é suficiente. É que você está inibindo com luz. Você está inibindo ela com luz. Então, veja, a exposição à luz, e aí cada vez que você se expõe à luz, você dá um reset nesse relógio interno. Por isso se você for viajar, por exemplo, em um lugar que tiver fuso horário, você estiver sofrendo jet lag, a primeira coisa que você tem que fazer é se expor à luz, nos horários certos. E aí seu relógio leva alguns dias para ele começar a sincronizar com a luz do ambiente. E a melatonina não é uma indutora de sono, ela é uma sincronizadora. Ela sincroniza a luz com as redes cerebrais que induzem o sono, tá? Então, ao fazer isso, se você tiver uma constância em termos de horário, então, pega o meu exemplo, né? Eu não quero colocar de uma maneira assim, olha só, eu sou um exemplo e tal, mas pega exemplos de pessoas que têm uma certa regularidade. E eu comecei a implementar isso muito recentemente. Eu sou um estudioso da área, mas eu não aplicava. Né? Então, de agosto do ano passado para cá, eu passei a me exercitar, passei a aplicar o que realmente eu estudava. Então, eu acordo pela manhã e já vou abrindo as janelas. Abro, inclusive, a janela do quarto da minha filha, ela fica brava comigo. Muita luz, não sei o quê. Vou abrindo as janelas e vou para o ponto da minha casa na sala, que é onde o sol bate diretamente. E ali eu já começo a fazer uns exercícios, nada demais, levantar uns pezinhos e tal, e aí a luz começa a incidir. Você não precisa olhar diretamente para o sol, mas é só de entrar ali. Você tem aplicativos no celular, são luxímetros, eles medem a intensidade de luz, e você pode ali, na internet você vai encontrar o que seria ideal. Você vai lá, eu já nem faço isso mais, eu sei que o ponto ideal é ali, então eu fico em contato com a luz, tá? E aí, assim, tomo um banho e tal, vou pro trabalho, e aí, quando chega lá à noite, lá para 7, 8 da noite, eu já coloco o celular para carregar. Esqueço do celular, coloco ele para carregar, então. E aí, a gente só coloca luz amarelada em casa, abajur e tal, nada de luz branca. Aí você vai ler um livro e tal, então você vai deixar a sua melatonina natural subir. E aí eu vou dormir sempre mais ou menos no mesmo horário. Claro que tem dias que você vai sair com um amigo, você vai ficar assistindo uma série da sua esposa, enfim, ninguém é monge aqui. Né? Mas assim, se você conseguir a maior parte do tempo manter uma constância, o que vai acontecer? Você não vai mais precisar de despertador. Você vai acordar super disposto logo cedinho,
entendeu? E vai iniciar seu dia sem precisar abusar da cafeína. As pessoas, falando de produtividade agora, as pessoas acordam cansadas e elas ficam tomando café o dia todo para conseguir se manter produtivos. E aí, se você vai tomando muito café no período da tarde, a meia-vida da cafeína é muito longa. O que é meia-vida? É o período que leva para ela sair do seu organismo. Para sair metade dela do seu organismo. Para ela sair metade, leva 5 horas, Yuri. Uau! Tá? Então, assim, se a pessoa toma um café ali no fim da tarde, o sono dela vai certamente ser afetado. E gera um ciclo vicioso, né? Ela dorme mal e aí no dia seguinte está tomando mais café. Eu adoro falar dessa forma, porque o pessoal entende que você abusa do café, chega à noite, dorme mal, acorda mais cansado, abusa ainda mais do café, e você faz uns 4 ciclos desses e chega na sexta. E aí você fala assim, tô tão cansado, eu vou tomar uma agora para relaxar. E aí você toma e dorme pior ainda, porque o álcool fragmenta seu sono, e você faz isso no sábado e no domingo, e na segunda você tá um K. Nossa. Entendeu? E aí as pessoas vão se mantendo produtivas às custas de psicoestimulantes, às vezes alguns mais pesados do que café. Entende? E produtividade não tem relação com se privar de sono, não tem relação com trabalhar. Essa é uma visão minha como cientista, tá? Nós temos que produzir muito dentro da universidade. Você vê, eu oriento 3 alunos de doutorado, 1 de pós-doutorado, 6 de mestrado, 6 de iniciação científica. Faço divulgação científica, dou muita aula para todos os cursos da área da saúde. Então a nossa produtividade é alta, a gente trabalha em alto nível. Mas isso não tem relação com trabalhar 6 horas seguidas. Você tem que colocar as pausas. Eu não levo computador para casa, já faz muito tempo. Eu não trabalho à noite. E eu levava, virava à noite fazendo as coisas. Isso não é produtividade, no meu modo de entender. Voltando, falando de produtividade, a gente quer, em um ambiente onde você quer ser produtivo, você quer aprender as coisas direitinho. Você colocando de uma maneira mais simples. Eu estou iniciando numa empresa, eu quero aprender o que o meu superior está me ensinando, perfeito? Como eu vou ter um aprendizado efetivo? Você só vai ter um aprendizado efetivo se você estiver dormindo bem. Do contrário, você vai começar a cometer uns certos erros lá na frente. Pô, mas eu não lembrei que você me falou isso, mas eu te expliquei, meu amigo. E sono acumulado não recupera, né? Até esse exemplo do fim de semana, às vezes, vou dormir no fim de semana. No fim de semana eu vou recuperar o sono perdido durante a semana. Não existe isso, né? Então, o problema é que a pessoa vai querer daí, ela vai gerar um drift, um deslizamento, um deslocamento do relógio interno dela. Então ela pega na sexta, ela fica acordada até bem tarde para aproveitar e tal, eu entendo. E aí ela vai dormir, ela dorme bastante, até 11, meio-dia, por exemplo. E aí ela faz isso 2 vezes, na segunda-feira o relógio dela já deu uma deslocada para frente. E aí por isso que todo mundo odeia a segunda-feira. Entendeu? Porque você sofre uma espécie de jet lag toda segunda. Sim. Eu não odeio mais segunda-feira, eu já odiei muito. Mas segunda-feira, para mim, a semana começa no domingo. E não que eu trabalhe no domingo, mas ele começa já com um planejamento dos meus horários, da minha agenda, certo? Do que eu me alimento, eu já me exercito. Para mim, isso é aproveitar também. Né? A gente estava conversando isso em off, né? Esse estereótipo do sujeito de sucesso, mas que não se cuida, que bebe uísque, fazendo negócio, não sei o quê, é um estereótipo que já não é mais, talvez aí, não está na moda, mas não é tendência. Tendência é o indivíduo que tem, o tempo é o luxo, né? O luxo é você ter tempo para se cuidar, para estar com a família, para ter uma boa noite de sono, porque aí quando você estiver no trabalho, você vai performar ou desempenhar em alto nível. Eu acho que essa que é a ideia, né? A tendência hoje é aquele executiva que faz jiu-jitsu, corre uma maratona, né? Que a gente estava falando mais cedo. Exatamente. Boa. E a gente tem que pensar, né, que as memórias, que para a gente ter um bom desempenho, a gente tem que aprender sobre o ambiente. Para você aprender, as memórias elas são formadas em janelas de oportunidade. Então você tem janelas que são 4 horas depois que você aprendeu alguma coisa, janelas que são 12 horas depois. Ok, vamos supor que você aprendeu alguma coisa muito importante pela manhã, você fez um treinamento, alguma coisa assim, né? Depois de
Se você pegar 4 horas depois disso, seria já logo depois do almoço, por exemplo. Essa é a hora de fazer uma pausa, tirar uma soneca. E aí você imagina se a gente vira e fala assim, ok, eu vou pedir uma verba agora, Yuri, do governo, para montar quartos de cochilo aqui dentro da FMG, para a gente aproveitar essa janela de consolidação de memória. Cara, isso ia virar um escândalo. O pessoal vai dizer, dinheiro público para aluno dormir? O que é isso? E se as empresas começassem a colocar isso também, mas isso vai custar para a empresa, os funcionários... Mas são janelas de oportunidade de aprendizagem efetiva, que lá na frente, como se fosse uma maratona, né? Lá na frente você recupera esse investimento. Boa. E ainda mais num cenário onde o trabalho é cada vez mais intelectual, né? Que as tarefas repetitivas ali, mecânicas, são cada vez mais substituídas por máquina. A gente está olhando para um ser humano no futuro, né? Um profissional no futuro que depende cada vez mais da sua capacidade cognitiva, intelectual, e aí nesse cenário a gente precisa necessariamente olhar para essas coisas que fazem a gente ter um melhor desempenho cognitivo, intelectual, criativo. Criativo. Eu tenho visto muito isso, de uma necessidade até dentro do nosso laboratório, da gente pensar criativamente, para otimizar o uso dos recursos públicos que tem aqui, para conseguir desenhar novos experimentos, para responder resolver problemas. E a criatividade depende muito de você ter o sono REM, que é onde ele vai rearranjar os traços de memória e gerar novas ideias. A descoberta da tabela periódica, Yuri, foi depois de um sonho. O anel de benzeno de Kekulé foi depois de um sonho. A descoberta da acetilcolina, que é um neurotransmissor muito importante para a memória, foi depois de um sonho. Então você tem muitos exemplos de sonhos que levaram a avanços significativos na humanidade. Maravilhoso. Cleiton, vamos para a nossa dica de ouro. E aí, bom, eu queria agradecer, assim, uma aula, um prazer muito grande bater esse papo aqui com você, tá uma delícia, e queria passar então para as suas considerações finais e para uma dica de conteúdo também, algum livro, algo que você esteja lendo, vendo, ouvindo sobre o assunto, ou pode ser de uma maneira um pouco mais geral também, que você gostaria de recomendar aí para nossa audiência. Tá joia. Eu agradeço muito, Yuri, foi realmente uma honra, pode contar sempre comigo, tá joia? E a minha dica de livro é o do Por que Dormimos, do Matthew Walker. Tá? Esse livro é muito bom. Tá? E eu, obviamente, recomendo também o Oráculo da Noite, do professor Siddhartha Ribeiro, que ali, essa questão toda do REM vai ser mais abordado lá. E no livro do Matthew Walker, ele vai falar de forma mais global do sono. E que, por incrível que pareça, essa pergunta, por que dormimos, é uma pergunta ainda que não foi completamente respondida. Tá? Porque aparentemente, imagina um animalzinho, ele está dormindo, ele parece indefeso, certo? Ele não está reproduzindo, não está se alimentando, está indefeso. Então o sono parece perda de tempo do ponto de vista evolutivo. Então por que dormimos? E uma das respostas é que o sono é um preço que se paga pelo fato do nosso cérebro ter plasticidade, o fato do nosso cérebro aprender. Então se a gente quer aprender, o preço que se paga é dormindo. Veja, a gente passa 1/3 da nossa existência dormindo. Um indivíduo que tem 90 anos, ele passou 30 anos dormindo. Então, o sono, ele é um preço que se paga. E a gente, entendendo os mecanismos de sono, a gente vê o quê? Que não é perda de tempo. Que não é um crime. Por exemplo, um aluno meu que dorme na minha sala de aula, eu não fico bravo. Eu não fico bravo se ele toma água, eu não fico bravo se ele vai ao banheiro. Por que eu fico bravo se ele dormir? É só mais uma necessidade fisiológica. Então não é crime, não é perda de tempo, não é preguiça, é uma necessidade fisiológica, né? Então esse livro ele vai provocar muito nessa linha. Boa. Lembrando, pessoal, que a gente vai colocar todas essas referências, né, que foram citadas ao longo da conversa num link aqui na sinopse do episódio onde você está ouvindo, para vocês poderem checar depois. A gente vai colocar também o perfil do Instagram do professor Cleiton, para quem quiser acompanhar mais de perto o trabalho dele depois. Se você quiser falar comigo, você pode me encontrar pelo LinkedIn, é o Yuri Campos, eu vou adorar saber o que vocês estão achando. E não deixem de seguir também o Instagram da Casa Firjan, o @CasaFirjan, onde a gente mantém a programação sempre atualizada, além de compartilhar muito conteúdo bacana e relevante para vocês. Bom, é isso. Eu agradeço demais aí quem está ouvindo até aqui. A gente se fala no próximo episódio. Professor Cleiton, prazer. Muito obrigado. Tudo de bom. Um abraço.